Agora sim. Amanda, boa tarde. Vamos lá. Olá, boa tarde, galera que está entrando. Patrícia, Souza, galera está entrando. Olivia, meu amigo aqui, Oreme, já está ligado aqui, conectado. Boa Luan, tarde a todos e a todas. aqui a gente tem uma galera entrando, meu amigo. A gente vai aguardar só um pouco mais para a galera entrar. E aí a gente começa. Só esperar um pouco a galera entrar. Roseli, boa tarde. Gabriel Sales, Luana Sales. Coisa boa. Minha companheira Rita Fernandes, companheira de todos os dias, Wesley. Bom, galera, a gente está esperando só a galerinha entrando mais um pouco, né? A gente entrou aqui no horário certinho, 2 horas. Roseli, Edvânia Costa está entrando. Davi, deixa eu só fixar aqui um comentário aqui. Boa tarde, galera que está entrando. A galera está entrando aqui. Pronto, só fixar aqui o comentário. Então tá chegando aqui uma galera, a gente já tem 12 pessoas aqui, né, na live. Tawane, deixa eu ver quem chegou mais. A gente tem a Roseli, a Amanda, o Wesley. Então a gente está entrando aqui, o Fabrício acabou de entrar. Boa tarde, Fabrício. A gente vai estar ouvindo a experiência, né, do nosso amigo aqui, que é a experiência do povo Impeg com a coleta de sementes no Xingu. A galera está entrando. Vitor, boa tarde. Jamile Ribeiro, boa tarde. Meu amigo Dylan, João, a galera tá entrando. Bom, galera, a gente marcou de fazer um bate-papo aqui para conhecer uma experiência bacana que eu já venho acompanhando há algum tempo. E aí eu achei que outras pessoas deveriam ter a oportunidade de conhecer, né? E aí, com essa questão, a gente resolveu, conversei com meu amigo para ele partilhar um pouco da experiência dele com a gente. É um bate-papo aqui que ele vai expor a experiência dele. Boa tarde, Vitor. E aí, ele expondo a experiência dele, aos poucos vocês podem interagir na Edmara. Boa tarde. Depois a gente vai abrir espaço para as perguntas, quem quiser interagir, tirar alguma dúvida, alguma curiosidade. Galera que está aqui até agora, todos eu conheço. E aí agora eu gostaria de que meu amigo se apresentasse, falasse quem é, de onde é que vem, o que que faz. Eu acho que a galera que já entrou já pode ir ouvindo. Quem você é, meu amigo? Por favor, se apresente aí para a galera. Boa tarde, galera. Eu me chamo Oremel Tomacaipen, sou indígena de Tineipen, moro na aldeia Moigu, no território indígena do Xingu, estado de Mato Grosso. E estou aqui para bater papo com meu amigo Sérgio, que está sempre seguindo o meu trabalho. Exatamente. Então, meu amigo, assim, eu gostaria, além disso, você tem formação, né? Formação como técnico agroecológico, de agroecologia, é técnico em agroecologia,
E eu gostaria de saber se você hoje, o que você faz com relação à questão de formação? Você ainda está estudando em alguma outra área, alguma outra formação? Eu pretendo cursar uma faculdade de engenharia florestal. Até agora eu não consegui entrar através de cotas, né? Teve uma vez que eu consegui entrar, mas eu não consegui fazer minha matrícula porque a faculdade não aceitou, né? A minha matrícula. Pronto, muito bacana. Então você é técnico em agroecologia, né, hoje? Bom, sou técnico em agroecologia atualmente e trabalho na Associação Rede de Sementes do Xingu, que eu vou estar agora contando para vocês o que é a Rede de Sementes do Xingu e o que ele trabalha, e também um movimento das mulheres de Aran, que é uma coisa que a gente que tem como tema aqui no nosso live. Muito bem. Então, eu gostaria que você já pode ir falando um pouco como é a rede de semente do Xingu, como foi que se deu, como é a sua participação, como se deu sua participação dentro dessa rede, como é que se organiza ela. Então, a Rede de Sementes Xingu, né, nasceu em 2007. Em 2007, a Rede de Sementes Xingu nasceu com o objetivo de fazer reflorestamento das nascentes do rio Xingu. Atualmente, a Rede de Sementes Xingu trabalha não só com nascentes do Xingu, mas também com beiras e nascentes do rio Araguaia também, né? A Rede de Sementes Xingu atualmente tem mais de 600 coletores, espalhado em diferentes atores, né, diferentes realidades. São assentamento, né, famílias de assentamento, são famílias urbanos, pequenos proprietários rurais e terras indígenas, né, etnias indígenas. Uma diversidade, né, dentro da Rede de Sementes. A Rede de Sementes Xingu, a Associação Rede de Sementes Xingu representa esses diferentes atores, né, que trabalham com coleta, armazenamento, beneficiamento e comercialização de sementes florestais para fins de reflorestamento, né? Que é um assunto, é uma coisa muito importante atualmente. Então, em 2007 nasceu a Rede de Sementes Xingu, o Movimento das Mulheres de Aran, que colhe semente também, nasceu em 2008, né? 2008, o Movimento das Mulheres de Aran entra no linha do tempo da Rede de Sementes Xingu. Atualmente no Xingu são etnias Waurá, Matipu, Ipen, Caiabi, que também é conhecido como Cauaieté, e os povos Juruna também. Meu amigo, você me escuta? Sim, pode falar. Não, só fazer aqui uma observação, né, que eu até fiz na postagem, que agora já em 2020 a Rede Sementes do Xingu está entre as 11 vencedoras de um prêmio internacional para soluções climáticas, né? A rede foi escolhida entre as mais de 200 propostas de todo o mundo, então isso é muito bacana de se falar. Aí você já ainda está falando da Rede Sementes do Xingu, depois a gente entra no grupo Airang, né? Sim, eu ainda estou contando, né? É bem lembrado essa premiação, que a Rede de Sementes Xingu está entre 11, né, vencedores do prêmio, que é como se fosse um Oscar de premiação de iniciativas que são apresentadas como solução para mudanças climáticas, né? E a Rede de Semente está entre os 11. É um reconhecimento a mais para a Rede de Sementes, né? E pelo trabalho que a rede vem desempenhando como organização e como também representante como eu falei, destacando, representante dos povos, diferentes povos para o mundo, né?
Muito bem, e aí a gente observa, né, que é essa questão da importância do reconhecimento. A gente está vivendo esse momento, a gente vive no país um momento de pandemia, onde a gente tem um ministro do meio ambiente que, em vez de trazer soluções para o país, em vez de trazer soluções para o meio ambiente, ele faz propostas de aproveitar o momento da pandemia para tomar atitudes e ações que venham prejudicar o meio ambiente, que venham prejudicar os povos, todo o planeta que precisa desse meio ambiente, né? Eu acho que é bacana a gente não entrar muito nesse assunto, porque a ideia é outra, mas a gente não pode deixar passar em branco, né, sem falar. A gente está falando da importância da rede de semente, que é premiada internacionalmente, e ao mesmo tempo nós temos um ministro do meio ambiente que tenta burlar e criar leis que vai destruir esse meio ambiente. Recentemente teve, ontem ou foi anteontem, uma reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão, que ele é o presidente do Conselho da Amazônia, com a pressão internacional para que o Brasil respeite, que o Brasil conserve, que o Brasil preserve, né? E aí, enquanto a Rede de Sementes do Xingu tem esse reconhecimento da preservação, da colaboração, da preservação, nós temos um governo que tenta destruir e, ao mesmo tempo, a gente tem uma pressão internacional, né? Então, assim, dando continuidade nessa experiência, você ainda gostaria de falar algo da rede de sementes ou a gente pode já entrar na sua experiência do seu grupo? Como eu falei, né? A gente já pode começar. Porque a história começa em 2007, quando a Rede de Sementes do Xingu nasce. E o movimento das mulheres de Aran, né, da etnia Pen, eles entram, como eu falei, né, na linha do tempo da rede, em 2008, quando teve segundo encontro nascente do Xingu e primeira feira de iniciativas socioambientais, realizado pelo Instituto Socioambiental e os parceiros. E em 2008, começou, na verdade, com grupos de homens, né? Com grupos de agentes de manejo, inclusive eu, entregamos primeiros sementes coletadas do Xingu. Em 2009, o pessoal da campanha Icatu Xingu, quer dizer, a campanha Icatu Xingu, na época, que significa Salve Água Boa do Xingu na língua tupi, na língua camaiurá, veio com proposta de que os indígenas colherem as sementes para fazer reflorestamento das nascentes, porque o rio Xingu, suas nascentes, as beiras do rio, estavam tudo fora do parque indígena do Xingu, e que atualmente é território indígena do Xingu. Os lideranças estavam preocupados, né? Então, a comunidade PEN aceitou, porque é uma iniciativa muito importante que ia ser reflorestamento das nascentes. Então, em 2009, começamos com 12 grupos de mulheres, todas elas mais velhas, né, que colheram primeiras sementes em 2009. E em 2009 também a gente participou, né, do encontro dos coletores das sementes de Xingu, que aconteceu em Sinop. E a partir de lá, eu e meu tio Caburé, que estávamos à frente do movimento na época, começamos a planejar e organizar o grupo, né, para ficar mais, para ter mais organização dentro da rede de sementes. Porque a rede de sementes é formada por várias organizações não governamentais e associações indígenas, né? Por isso que a rede é diferente, por isso que a rede é uma coisa que é inovador, né? Porque são grupos de diferentes atores representando também diferentes atores, mas com um só objetivo, que é a preservação do meio ambiente e geração de renda para diferentes atores, né? E o movimento das mulheres de Aran começa, como eu falei, em 2011, 2009, né? Aí, e cada ano que passou,
mais grupos de mulheres vieram participar, porque viram que era uma iniciativa muito importante e que também trazia uma complementação de renda, né, para as aldeias e as mulheres, né, que atualmente a gente discute muito o protagonismo feminino, essas coisas, então foi oportunidade também. A semente também serve como ferramenta para poder fazer com que as mulheres ganhem um destaque na preservação do meio ambiente, né? E no papel que as mulheres desempenham nessa questão de meio ambiente, porque elas vivem por experiência a ciência, né? A maioria das coletoras tem idade de 30 anos, né? E atualmente o nome, né? O nome Yaran significa formiga cortadeira, né? Se você for olhar as formigas, elas andam tudo juntas, em grupo, elas vão, colhem a folha, a semente e voltam com semente na cabeça e entram na casa e beneficiam o que elas colhem. E os movimentos das mulheres faz isso, elas formam em grupos de coletoras, colhem sementes, voltam na casa e beneficiam. Por isso que é o nome Yaran. Yaran quer dizer formiga cortadeira. Meu amigo, só lhe interrompendo aqui um minuto, eu queria saber, assim, mais ou menos em média, quantas mulheres fazem parte, né? É importante, você levantou a ideia que é as mulheres que levam hoje esse grupo, mais ou menos em média, quantas mulheres fazem parte. E aí, assim, logo em seguida, eu queria saber de você como foi que se deu o início da ideia com relação às pessoas mais velhas da aldeia, né? O que eles pensaram? Porque antes teve um porquê da ideia do início do grupo. Então, quando vocês iniciaram o grupo, o que os mais velhos pensaram na época? O que eles comentam? Qual a opinião deles com relação ao grupo? Então, atualmente são 64 coletoras que eu registro aqui, né? Que são registradas, coletoras que entregam sempre e que estão mais atuantes, mas na verdade esse número é muito maior, né? É o dobro. Porque na minha casa, por exemplo, são 2 coletoras que colhem e entregam, mas o que faz parte de todo o trabalho, na minha casa são 7 mulheres que fazem todo o trabalho. Mas apenas 2 que entregam semente para mim. Mas o trabalho é feito por muitos, né? Por toda a família. Então, eu diria que é todas as mulheres da aldeia, né, que fazem esse trabalho. Bom, assim, como eu estou falando, né, o que eles pensaram? Aqui na aldeia a gente começou, em 2009 ou 2008, o curso de agente de manejo, que com o objetivo de que a gente precisava fazer o manejo de recursos, porque antigamente a gente vivia num território aberto e era muito grande, a gente podia mudar a hora que quiser, e agora a gente é obrigado a morar num território demarcado, que fica quieto, né? Então, os agentes de manejo vieram com a ideia de que a gente precisava agora fazer florestamento, cuidar das águas, dos rios, e a campanha Canta Xingu veio com esse objetivo. Por que começou com as mulheres mais velhas? É porque, como eu falei, elas já viviam fazendo isso antes de ser coletoras de sementes do Xingu. Já se colhia semente antigamente. Mas não precisa... Elas reflorestavam até sem saber que estavam fazendo reflorestamento. Mas quando a gente falou que precisava colher sementes para fazer reflorestamento, os que já tinham experiência são as mais velhas. Então elas começaram o trabalho. E as mais novas sempre são mais curiosas, então elas foram chegando para crescer o grupo, né, atualmente. Muito bacana. Então a gente percebe que
não acontecia de forma organizada em formato de grupo, mas sempre era uma atividade que sempre acontecia, né? Isso nunca não se iniciou com grupo. De forma formal e organizada, começou com grupo, mas sempre aconteceu. É isso mesmo. Porque no meio indígena, você tem líder das mulheres, que geralmente são cantoras, né? Cantora da aldeia é um líder da mulher. Artesão da aldeia, historiadora da aldeia é conhecida é, como liderança. Mas, assim, movimento das mulheres não tinha, né? Mas agora, atualmente, com nova realidade, com novas formas de se trabalhar, se formou o grupo das mulheres. E que inclusive são reconhecidas aqui na aldeia mesmo, elas inclusive viraram até uma divindade, né? Elas têm cantos, as mulheres têm canto porque na nossa sociedade, quando você é uma divindade, você precisa de um canto, uma música que represente o seu trabalho. E o movimento das mulheres, ele também inspirou outras aldeias, outras mulheres a participarem da rede de sementes. As mulheres das outras aldeias conheceram o trabalho, viram como que é o trabalho das mulheres, e isso ajudou a chamar mais coletores, né? A inspirar mais coletores para entrarem na rede de sementes para fazer o trabalho, né? Isso que é uma coisa que eu venho observando muito, até mesmo aqui da aldeia, das mulheres vêm e falam, eu quero entrar no grupo porque eu quero fazer parte do grupo das mulheres, né? Então, é uma coisa inspiradora também para outras mulheres fazerem esse tipo de trabalho. Muito bacana. Agora eu queria saber, assim, agora a gente entrar num conteúdo que eu queria saber, porque assim, o grupo, eu acho que fez 10 anos, é isso? Ano passado foi 10 anos da rede que foi Movimento das Mulheres, né? Em 10 anos, eu não tenho números na cabeça, mas já são 5 toneladas de sementes coletadas de 30 espécies. A renda que gerou, se não me engano, é pouco mais de 100 mil, que veio de retorno, né, da venda de semente para as coletoras. Contribuíram com a rede de sementes refletou 6 mil hectares, né, do total. A contribuição, eu não sei dizer quanto, mas o número delas e o número da rede são juntos, né? Mas a rede de sementes de Xingu já colheu mais de 200 toneladas de sementes. Então, esses 10 anos foram anos de muita inovação, muita informação, que cada ano que a gente ia fazer uma coisa mais diferente, conhecia cada vez mais semente. As mulheres agora já sabiam que, como por cultura mesmo, a floração, frutificação, maturação de sementes, agora elas acompanham, né, nos calendários as sementes. Muita coisa mudou nesses 10 anos, né? Meu amigo, eu queria relatar assim, agora vamos, é importante que eu queria saber, com relação ao grupo, tem um documentário que foi feito, né, com relatos, com a vivência, mostrando um pouco da vivência desse grupo de mulheres que coletam sementes. E aí eu gostaria de falar, assim, ver umas questões, abordar, na verdade, umas questões que tem no documentário. Tem um documentário que mostra um pouco dessa trajetória, um pouco da vivência. Eu gostaria de saber de você, de quem foi que teve a ideia do registro? Quem foi que fez o documentário? Bom, eu tenho uma coisa aqui que o Daniel, boa tarde, Daniel, me mandou. São 3,2 toneladas de sementes e 1 milhão de árvores plantadas nas bacias do rio Xingu e Araguaia. Obrigadão aí, Daniel, pela informação. O documentário Yaranmamin,
Yaran quer dizer, significa movimento das mulheres, a tradução seria movimento das mulheres, surgiu da ideia que eu e o Camati é o cineasta aqui da aldeia, e eu propomos fazer um filme para 10 anos, né? O movimento das mulheres ia fazer 10 anos do movimento, então eu e ele, a gente teve uma ideia de fazer o filme documentando o trabalho delas. Então, o filme já está disponível no site do Instituto Catitu, que pode ser assistido, o Instituto Catitu, vocês podem ir lá ver, tem o filme documentário sobre o trabalho do movimento das mulheres, e vocês podem estar lá e lá assistir também, assistir. Ele fala sobre, lá vai estar os números, né, tudo sobre o movimento das mulheres, vocês podem ir lá conferir. Tem detalhes. Durante o documentário, tem uma parte do documentário que mostra que você fez um calendário sobre o tempo de colher as sementes, né? Determinadas sementes. Você fez um calendário com seu avô. Aí, assim, perguntar para você o que o seu avô falou na hora de construir esse calendário. Assim, ele relatou muitas coisas da vivência dele enquanto ele era jovem, se houve muita mudança do tempo que ele era jovem para agora, assim, com relação à produção de semente, a questão das árvores, de fruto, quando estava construindo esse calendário. Como foi para você? Para o IPEM, o ano, ele é dividido em 2 anos, né? Para o calendário IPEM é dividido em 2 anos, período da chuva e período da seca. Setembro começa o ano para o povo IPEM, né? Porque a chuva, que a gente chama de Pitanpé, é o início da chuva. Então ele é como se fosse início de tudo, né? Porque a chuva vem, tudo brota, os fungos, você vê um monte de coisas nascendo. Então, para nós, o setembro é o início do ano. Quando eu fui perguntar para ele, quando eu fui fazer calendário, ele falou que nós somos, nossa origem do povo Icpem veio das árvores, nós somos filhos das árvores. Então, a gente se identifica com elas, né? E as mudanças, atualmente são muito nítidas. Ele falou que atualmente a gente usa calendário não indígena. Ele falou que ficou muito irregular, né? Por exemplo, as borboletas amarelas, eles anunciam o fim da chuva, e tem anos que não tem borboleta, né? As cigarras, eles anunciam a chegada da chuva, tem anos que não tem cigarras, então ficou muito diferente, né? O ano em que, na época, quando ele era jovem, era diferente. Então, foi muita informações que eu peguei para fazer essa pesquisa, né, sobre frutificação, floração e maturação das sementes, quem come as sementes, né, e como que é o ciclo, né, dele, fenofásico que chama, né. Então, foi muito importante para mim como IPEM aprender essas coisas e também contribuir com a rede, né, porque aí vai ser usado para acompanhar o trabalho das coletoras de sementes também. Muito bacana. Para a galera que está acompanhando, a gente está ouvindo aqui a experiência do povo Peng, né, com a coleta de sementes do Xingu, lá no Xingu. Aqui embaixo, pessoal, tem uma caixinha com um ponto de interrogação que vocês podem colocar as perguntas, porque eu não vou conseguir acompanhar todas. Algumas eu já anotei aqui para o nosso amigo responder para a gente, mas quem puder relatar na caixinha aqui que tem um ponto de interrogação, e perto desse ponto de interrogação com essa caixinha que dá para colocar as perguntas, vocês podem também. Tem um aviãozinho de papel aqui, que é igual um avião de papel, que vocês podem estar encaminhando para os contatos de vocês, para acompanhar também essa linda experiência, né? É uma partilha que vale a pena a gente compartilhar. Quando eu tive a ideia de convidar meu amigo para partilha aqui na live, foi com a ideia de alcançar muitas pessoas. Então, quem puder também, clica nesse aviãozinho que está aqui do lado e envia para os contatos para acompanhar. Então, assim, meu amigo,
no documentário, tem uma das integrantes do grupo que ela relata a importância do reflorestamento. Ela fala que a gente tem, você pode até identificar pelo nome, ela fala que a importância que o sol cada dia fica mais quente, que as águas secam mais rápido, né? Então, assim, a importância do reflorestamento é muito lembrado também durante o documentário. Eu gostaria de saber, assim, qual o papel o papel do grupo de mulheres hoje dentro da aldeia, o que ele representa? As pessoas que não participam do grupo, você já disse que inspira as outras pessoas, né? Mas como elas conseguem enxergar? Você acha que a gente consegue reproduzir esses grupos em outras... A gente não, vocês conseguem reproduzir esses grupos em outras etnias aí? Como é que funciona isso? Se dá para vocês se organizarem aí em outras aldeias? Então, como eu falei, depois no começo, né, sempre tem aquele receio de que o trabalho que não vai dar certo, ou é um projeto que tem prazo e acaba, né? Mas esse movimento, ela superou tudo, né? Até mesmo questões culturais, elas são reconhecidas agora, elas se tornaram divindade dentro da aldeia, elas inspiram outras mulheres, né? É possível replicar o movimento nas aldeias entre indígenas? Isso depende, é uma coisa inspiradora, mas isso depende de questões culturais, né? Mas as Yaran, elas já, dentro do Xingu, elas inspiraram várias mulheres. Mas cada indígena, ou até mesmo dentro dos não indígenas, existem questões culturais. Então, depende muito dessas questões, né? O papel dentro das mulheres que tem aqui, agora as mulheres participam da decisão. Antes, os homens faziam conversa e tal, e hoje em dia fala assim, vamos chamar o líder do movimento das mulheres para participar da reunião tal, para receber visitante tal. Então, elas têm um papel de liderança dentro da aldeia, né? Antes eram só mulheres que cuidavam de casa, artesanato, essas coisas. Hoje, lideranças da aldeia, né? Fazem parte do conselho da aldeia. E, como eu falei, é possível sim. Entre indígenas eu acho mais fácil, porque isso já vem da cultura, né? O trabalho com semente, também com floresta, ele é coisa cultural, então entre indígenas ele é mais fácil de replicar. Verdade, isso é real, né? Então, assim, só trazer aqui umas perguntas. A Edivânia, que está acompanhando a gente, ela fala assim, pergunta qual é o maior desafio encontrado pelo grupo. Tem algum desafio assim que dificulta a organização? Desafios existem, né? Em qualquer outro trabalho, em qualquer movimento existe. Então, no começo, o desafio era mais coisa de os homens aceitarem o ciúme dos homens, né? Era no começo. Agora nem tanto. Ainda existe algumas insatisfação de algumas delas, né? Porque acham que as mulheres recebem, por exemplo, não é muito, né? Mas isso é uma coisa que não é um desafio muito que está sendo superado, inclusive, aos poucos. Então, um desafio muito grande assim, acho que a gente, aqui entre as mulheres de Aran, na parte de coleta de sementes, essa questão de mudança climática e também de queimadas, que muitas vezes afeta diretamente a semente, né? Então,
as sementes cada vez ficando distante. São essas coisas que as mulheres encontram, né, no dia a dia. E também o que é mais importante, o que o nosso desafio agora é colocar a mulher como responsável do grupo. Isso, para mim, é um desafio que a gente tem que superar. Próprias mulheres serem dono do movimento, próprias mulheres fazerem esse movimento andar, né? Por enquanto, só tem eu que que estou responsável do grupo, e o desafio nosso é, daqui um futuro bem próximo, fazer com que próprias mulheres jovens estejam à frente do grupo. Muito bacana. No documentário tem uma das mulheres que coletam semente, que elas falam a sua importância dentro desse processo, porque é você que colhe as sementes, que é você que faz a questão da venda das sementes, né? E aí é importante ressaltar que esse trabalho tem um momento de reflorestamento, mas tem que falar também sobre a importância no impacto econômico que tem dentro da aldeia, né, Orlando? Tem famílias, né, que não tem algum outro fonte de renda, né? Que a pressão de fora, a cultura ocidental, ele está chegando cada vez mais, e tem coisas que precisa na casa que são compradas da cidade, né? E tem famílias que mesmo que o pagamento não é mensal, que não é aquele muito, mas elas conseguem se organizar. Muitas delas relatam que eu consegui aquilo porque eu fiz o meu trabalho. Eu fiz isso porque... então tem essa mudança, né? Essa ajuda também nas casas. As mulheres se sentem muito, muito felizes, ela tem orgulho, né, de dizer que é coletora, né? Então isso para mim é uma coisa muito importante, porque o meu objetivo sempre foi de poder estar ajudando a minha comunidade. Então eu acho que estou realizado, fazendo com que as mulheres se sintam com orgulho delas mesmas. Isso para mim é muito importante. Muito bacana, ela tem esse relato e é importante que todos vejam. Depois a gente pode disponibilizar o link para poder assistir o documentário. O Daniel é seu companheiro aí de trabalho, de organização, é? O Daniel trabalha com a gente, ele é técnico. O Daniel é um que aparece no documentário, o Daniel está aí sempre aparecendo nos alguns documentários, no Globo Rural. É o nosso amigão aí. Pronto, então assim, aqui na live... Diga, meu amigo. Ele é chamado de... Não, o Daniel tem apelido aqui na aldeia, que é chamado de Yaranimã, que a tradução significa rei, né? O rei, o pai das Yarãs, é a tradução do nome. O Daniel, ele faz parte do seu povo também? Não, o Daniel, ele é técnico do ISO, do Instituto Socioambiental. Ele faz apoio aqui nos grupos. Muito bacana. E aí, exatamente isso, né? Foi perguntado aqui nas perguntas se existe um trabalho, se existe trabalho científico do movimento, se existe algum livro. E aí o Daniel falou que estão num processo de construção, mas tem um material muito bacana que é exatamente no Instituto Socioambiental. É um site que tem muitas informações que, quando eu joguei a proposta para você disse assim, olha, vai dar uma olhada. Quando eu encontrei o site do Instituto, eu fiquei muito louco, era muita informação, muita coisa boa que é necessário que a gente tome conhecimento para a vida. Então, assim, eu gostaria ainda só mais de falar. Aqui teve uma pergunta, Oremo, que é da nossa amiga minha aqui,
o nome dela é Joseli, ela pergunta se as crianças já começam a seguir as mães, né? Como é que está o processo com as crianças, se as crianças já têm esse entendimento da importância de estar organizado em grupo, o que que esse grupo representa. Então, a gente tem na cultura de respeito respeito pelos mais velhos. Você tem você só tem chega na liderança quando você é pessoa mais velha, né? Atualmente a necessidade de ter jovens lideranças é uma coisa que o Zigpen valoriza muito. O Zigpen, eles dão muita oportunidade para os jovens serem os novos líderes mais adiante, né? As crianças, tanto homens quanto as meninas, elas começam cedo com a mãe, porque tem muitas sementes que são comestíveis, né? Se come a polpa. Então as crianças já aprende que aquela fruta, aquela semente daquela fruta serve para reflorestamento, que não pode derrubar aquela árvore porque aquela árvore tem sementes, o manejo tudo isso as crianças aprendem. Lá em casa mesmo, todas as minhas sobrinhas pequenininhas lá são coletoras de sementes. Como em qualquer coisa, se qualquer semente leva lá assim, avó, trouxe sua semente. Mesmo que aquele semente que não serve, né, para reflorestamento, fica levando. Mas isso mostra que as crianças já começam cedo a serem as futuras yarangues. Muito bacana. Dentro do documentário tem esse relato mesmo, né? Porque tem algumas sementes que são colhidas muito distante e que acabam que as mulheres plantam mais perto de casa para facilitar a colheita da semente, mas também por servir de alimento. Exatamente, é relatado também isso no documentário. E aí foi perguntado aqui como é que se dá, por exemplo, tem a colheita da semente, né? E aí quando é que as mulheres decidem plantar? Tem um dia específico ou as pessoas vai colhendo e quando a semente está no ponto já vai plantar de uma vez ou tem um tempo específico? Então, tem mulheres que fazem experiências, já vão plantando espontaneamente, né? Colheu, pega um pouco e já vai plantando. Na minha casa, a Uemó, que faz os testes, né? Ela quer plantar no quintal para ver se nasce quando for chegar no plantador e não plantar. Aí ela falar que aquele lá, se não nasceu, ou a terra não está boa, ou não, ou porque a semente perdeu a germinação. As coletoras atualmente fazem o plantio até mesmo para trazer as sementes perto da aldeia, né? Porque não precisa ir lá no mato buscar. Então as mulheres têm na mente que se elas fizerem tudo o plantio no quintal, elas vão ter as sementes no quintal. Mas aqui na aldeia, nós temos umas áreas que precisam de reflorestamento, porque na época do governo militar, teve incentivo de integrar índios à sociedade. Como que era isso? Fazer com que indígena plantasse canas-de-açúcar, feijão e arroz. Aqui tinha plantio dessas coisas. Teve até proposta de criação de gado, mas os gados não vieram e os indígenas não quiseram ficar plantando essas coisas, ficou uma área cheia de capim, e aí é feito o plantio em dezembro, né? Porque em dezembro tem que fazer o plantio porque tem chuva. Aí a área de reflorestamento que tem aqui do Movimento das Mulheres de Araió, é feito o plantio organizado, assim, prepara a área e está fazendo o plantio. Mas fora isso, essa área de plantio, tem outras áreas que elas vão plantando espontaneamente o ano inteiro. Muito bacana. Durante esse processo agora, assim,
teve muitos momentos, principalmente ano passado, e esse ano já tem tido muito problema com queimadas. E aí também na região tem tido um problema que é gravíssimo, que é denunciado em muitas mídias, só que eu acho que ainda tem que alcançar o maior número de pessoas, que é a questão do garimpo. Eu quero saber se aí vocês têm algum problema com relação às queimadas, se chegou até aí seu povo, e a questão do garimpo, como é que está essa questão aí na sua região? Então, aqui no Xingu não temos o problema com garimpo. A gente não tem mineração ou uma coisa assim de garimpo aqui na terra indígena Xingu. Mas os incêndios florestais, elas são frequentes, né? Porque, como eu falei, você tinha chuva, 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Hoje você tem só 4 meses ou 3 meses de chuva e a época seca prolongada. Isso faz com que seja muito seco as matas e fica fácil de pegar fogo. Atualmente a gente faz roça de coivara, né? E a gente toma muito cuidado, a gente faz acero para o fogo não se espalhar. Mas algumas vezes sempre acontece alguns acidentes que castiga o Xingu, né? A Xingu todo ano tem umas queimadas que é uma coisa muito ruim, né? Que muda o meio ambiente, que destrói até mesmo as sementes, né? Que são coletadas, elas são afetadas por esse problema, né? E é por isso mesmo que é muito urgente esse trabalho de reflorestamento para recuperar o ciclo natural da chuva, né? Muito bacana. E aí quando você fala de se dividir entre o período da chuva e o outro, não, aqui também, aqui no Ceará também tem essa prática. A gente tem as 4 estações, mas aqui normalmente na minha cidade, no interior do Ceará, a gente costuma falar que existe só o inverno e o verão. O período da chuva a gente chama de inverno e no período que não está chovendo a gente chama de verão. Meu amigo, agora assim, qual o conselho que você poderia dar, qual o relato de que faz a diferença você poderia dar para as pessoas que estão acompanhando? Aqui tem uma galera que está acompanhando, que ela é aqui do estado do Ceará, umas pessoas amigas que eu conheço, outras por rede social. Que conselho você dá hoje para a gente que está vivendo? Aqui a gente no estado do Ceará, a gente também viveu agora, recentemente, uma dificuldade, que é a implantação do cadastro ambiental, que é uma realidade nossa, e as pessoas não conseguem compreender a importância de deixar uma área preservada em cada área de um terreno. Por exemplo, a gente divide aqui os territórios assim muito demarcados, em que as pessoas não conseguem entender essa importância da preservação. Aí vocês têm uma realidade que tem sim um período de seca, né, que não tem chuva, porém vocês fazem um trabalho muito bacana do reflorestamento. Que dica você pode dar para a gente iniciar um grupo de pessoas que possam estar fazendo essa coleta e reflorestamento? Então, nós, os seres humanos, como de forma geral, a gente depende muito do meio ambiente, porque é uma coisa que traz benefício para nós. E se a gente não cuidar nossa mãe, nosso pai, que é a natureza, a gente vai estar se autodestruindo, né? Como eu falei no começo, como a avó falou, a nossa origem vem da natureza. Então, por isso que a gente tem que cuidar de nós mesmos. A gente está cuidando da natureza, a gente não está cuidando da natureza, a gente está cuidando de nós mesmos. A importância ele já é de nascença, já de origem. Atualmente, a gente vive um momento em que a gente vive crise, né, de interesse, crise de consumo, né? A gente precisa ter um consumo mais consciente, consumir as coisas que são naturais, que são feitas de forma correta, respeitando o ciclo da natureza, porque a natureza tem seu dia, tem
né? Então é importante que as comunidades se organizem em grupo, mapeiem as áreas que precisam de ser recuperadas ou áreas que precisam ser implementadas, e implantar também a agricultura alternativa, agrofloresta que é uma roça dentro da floresta, né, roça sem fogo, que também agora está começando no Xingu, que a roça sem fogo, e se mobilizar para conquistar os objetivos, né? Por exemplo, o povo dos Unidos, cada um por si, Deus por todos, ele não é um caminho. É importante que quando vocês, lá no grupo de vocês, conquistarem o objetivo de vocês, ou o direito de vocês, é se organizarem em grupo e mostrar para as pessoas o que vocês estão propondo, com resultados, como por exemplo aqui, né? Então assim, vocês vão poder conseguir garantir o direito de vocês, conseguir o objetivo de vocês e o futuro de todo mundo, né? Esse conselho que eu tenho para os amigos aí, que eu sei que também estão lutando e não é fácil, mas a gente deve continuar. Meu amigo, aqui teve uma pergunta se tem alguma prática específica, aí uma prática agroecológica que deu certo. Tem algum trabalho agroecológico, alguma produção aí que deu certo que você pode citar aqui pra gente? Foi uma pergunta que surgiu agora. A gente está trabalhando com 2008, 2007, se não me engano, teve curso de agente de manejo. A gente tem duas áreas que a gente conseguiu reflorestar. Essas áreas um tem 12 anos, o outro tem 10. E bem recentemente, inclusive eu estou até olhando para ele, tem uma agrofloresta, que é um lugar onde estava cheio de feijão mucuna, e ele é bom, terra de feijão mucuna é bom, está sendo feito agrofloresta, né? Que foi feito plantado banana, abacaxi, pimenta e mudas de árvores junto. A gente tem sim essas experiências. O área de reflorestamento que eu falei, eu só não vou mostrar porque não dá para eu ir lá no local, mas a gente tem sim as áreas que tem de vários anos de idade, né? Os mais antigos a gente tem uns que tem 10 anos de idade, outros tem 12, uns tem 4 anos, e esse bem recente tem apenas 1 ano, mas a gente já está colhendo banana dessa área. Que bacana. Meu amigo, só mandar aqui fazer um agradecimento à galera que está acompanhando a gente, né? Deixa eu ver aqui quem está acompanhando a gente. A Tainara, o Antônio Pinheiro, a Edmara, Marilu Souza, a Lara, o Leonardo, José Leonardo, meu amigo, Vitor, Edvânia, Joseli, Rita Fernandes, Francisca Souza, Raíssa Ribeiro, Michelke, Áurea Braga, Cabocla Serpente, o Daniel Sá, que é seu companheiro aí, eu já vi ele no documentário, o Wesley Anderson, a Auxiliadora, o Marlos, o Antônio Augusto, a Daniela, o Fernando, o Antônio César, o Daniel Carvalho, agradecer a Cláudia também. Então, assim, agradecer a galera que está aqui presente. A ideia dessa live é porque eu conheço já meu amigo Orema já 1 ano e meio, mais ou menos, que eu sigo ele nas redes sociais. E aí eu vejo as práticas dele e é como eu falei no início. Eu acredito que a gente deve partilhar e compartilhar experiências boas e inspiradoras como a de vocês, meu amigo. Agradecer demais pela disponibilidade. A gente vai ter que finalizar para poder conseguir deixar a live salva. Agradecer a galera que acompanhou e falar que outros momentos virão, eu espero, para você partilhar um pouco da sua experiência e a gente fazer aqui uma conversa. O Ed Carlos, muito obrigado também, né? De Carvalho, o Daniel. Muitíssimo obrigado a galera que acompanhou. Agradecer meu amigo Oremo pela partilha, pela disponibilidade de sempre.
A gente vai ter que encerrar para poder salvar, agradecer a Benedita. A gente vai encerrar, pessoal, porque para a gente conseguir deixar a live salva, porque só dura 1 hora. Agradecer demais. É importante que acompanhem, vejam vídeos, documentários, sigam, tem esses perfis nas redes sociais, né, meu amigo? Principalmente do Instituto Socioambiental, que tem muito conteúdo bom. Isso mesmo. Boa tarde, gente. Sigam a Rede Sementes Xingu no site, né, da Rede Sementes, no Instagram, @Sementes do Xingu, no Facebook, Associação Rede Sementes do Xingu, e que tem muitas informações boas lá. E é isso aí. A gente vai ter outras oportunidades e vamos encontrar muita coisa legal lá. Obrigado aí. Obrigado, galera. Obrigado, Oremi. Até mais. Foi um prazer, meu amigo, te ouvir. Eu agradeço. Até mais, Tainara. Galera, muitíssimo obrigado por nos acompanhar. E sigam o nosso amigo aqui, Oremi, né, nas redes sociais, que ele tem boas ações lá, inspiradoras para a nossa vida, né? Muitíssimo obrigado, meu amigo. Te encontro a qualquer momento por aqui novamente. Eu que agradeço. Um abraço. Até mais.